aqui, ó, que é o Estado Federal, esse Estado aqui, que é o federal, acompanha comigo, por favor. Aqui a câmera. Isso. Esse Estado Federal aqui, apesar de ele ser formado por União, Estados, Distrito Federal, municípios, né? São Paulo, Minas, Rio e etc., todos eles unidos numa aliança, apesar de internamente sermos divididos, essa divisão, pessoal, é apenas apesar do nome Estado, eles têm que se entender sempre como Estados membros de uma federação. Os municípios também são parte de uma federação e nunca podem querer se separar. Não existe no Brasil o direito de secessão. Por que não existe o direito de secessão? Lá nos fundamentos, nós já trazemos aqui que o Estado é federal e que há entre os entes dessa federação um vínculo indissolúvel. A indissolubilidade do vínculo significa dizer que estados, Distrito Federal e municípios não podem querer se separar para se tornar autônomos, para se tornar independentes do Brasil, como se fossem um país novo. No passado do Brasil já tivemos algo assim, né? Quando Rio Grande do Sul quis se separar com a Guerra dos Farrapos, lembram disso? Lembram disso? Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi, Tiago Lacerda, Giovanna Antonelli, né? Todo mundo lá querendo, na Casa das Sete Mulheres, fazer a independência do Rio Grande do Sul. A independência da República Sul-Rio-Grandense não aconteceu, por quê? Porque houve uma intervenção. Nós vamos ver que o mecanismo para impedir que o Bahia está se sentindo muito a rainha, a rainha do pedaço aqui, quer virar um país, vai haver em cima dela, então, uma intervenção federal, como nós vamos estudar mais adiante. Tá ok? Muito bem. Então, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios, prestem atenção no seguinte. Prestem atenção no seguinte, já vou ter que chamar a atenção de vocês para isso aqui. O artigo 1º, ele fala na união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios. Ficou faltando alguém aqui que compõe a federação, pessoal? Ficou, Arthur. Ficou a União. A União compõe a federação. Tudo bem, concordo com você. Agora, vamos raciocinar comigo o seguinte. O Rio de Janeiro, eu não estou falando que pode no sentido jurídico, não, pessoal. Estou falando no sentido, vou falar até físico, sentido físico. O Rio de Janeiro, fisicamente, pode se tornar um país junto do Brasil? Até poderia, né? Só que é proibido fazer isso porque a Constituição impede. Então, o município do Rio de Janeiro, né, está proibido, recebeu a proibição. O Distrito Federal poderia querer declarar sua independência e se tornar um país dentro do Brasil? Ora, fisicamente até poderia. O Uruguai, quem disse que o Uruguai não podia ser um pedaço do Brasil, né? Mas o Distrito Federal não pode querer se separar do Brasil, apesar de fisicamente ser possível. O estado da Bahia, do Rio Grande do Sul, até poderia fisicamente falando, mas não pode juridicamente. Agora me responde o seguinte, como que a União vai se separar da federação? Tem jeito? Não. É a mesma coisa da minha alma querer se separar do corpo. O que é proibido é eu separar o meu braço, a minha cabeça, as minhas pernas. Um braço separado não é gente, não é pessoa. Estão entendendo o que eu estou falando? Seria um município. Agora, como é que eu vou falar assim? Olha, até dá para separar o braço, mas é proibido. Até dá para separar a cabeça, mas é proibido. Agora, como é que eu vou falar assim? É proibido separar o corpo da alma. Não tem sentido. Por isso que aqui no artigo 1º não aparece que o vínculo é indissolúvel entre a União. Gente, a União vai separar para juntar quem?
A União vai separar de quem? Não tem sentido. Por isso que só fala que é entre Estado, Distrito Federal e municípios. Não se esqueçam, porém, que a federação, o Estado Federal, é formado por União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tá ok? Só não podem esquecer disso. Por quê? Porque eu estou vendo, questão 12 da prova. Tem lá assim, a República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Falso! A União não está no meio. Tá ok? A União, ela não tem como se dissociar do restante da federação. Muito bem. Então, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Olha lá, aqui eu tenho o regime político. Regime político. Qual que é o regime político do Brasil? A democracia. A democracia. Então, forma de governo eu já sei o que é, forma de Estado eu já sei o que é, e o regime político eu já sei o que é também. Regime político é a democracia. Arthur, esse regime político eu estou achando que eu não vou lembrar o que é. Pessoal, presta atenção. Todas as vezes que no direito constitucional vocês virem a palavra política, vocês vão lembrar desse desenho aqui, ó. Vocês vão lembrar sempre assim, ó. Poder, povo. Vocês vão lembrar sempre disso aqui, ó. Esse desenho. Política, o que é? Relacionamento entre povo e poder. Relacionamento entre povo e poder. Imagina que isso aqui é um balão e lá dentro está o poder e está o povo. Ambos convivendo. O que é regime? Regime... Todo mundo aqui sabe o que é regime, né? As meninas, principalmente, sempre acham que tem que perder 2 ou 3 quilos, né? Então, veja, até a Gisele Bündchen... Regime. O regime que eu estou falando aqui é regime alimentar, ou seja, o modo de administrar os alimentos. Quando eu falo em regime político, eu quero saber o modo de administrar o relacionamento entre povo e poder. O modo de administrar o relacionamento entre povo e poder. O relacionamento pode ser um relacionamento bacana, em que o povo participa do poder, em que o povo integra o poder, em que o povo acaba tomando as decisões que vão vigorar dentro do poder. Esse regime em que o povo fica lá cutucando o poder é um regime democrático. Tá certo? Democrático. É o mesmo radical. Demo, para democracia, é o mesmo de demo, do capeta, né? Do demoníaco, aquele que incomoda. O povo vai vir para incomodar, cutucar com um tridente o poder o tempo todo. Isso é o regime democrático. Podia ser um outro regime, um regime em que o poder é tão grande, mas tão grande, que ele acaba retirando o poder o povo daqui de dentro. O povo vai ser expelido nesse balão de gás, porque o poder vai ocupar todos os espaços. Esse regime seria o regime totalitário. O poder ocupou tudo, seria um regime totalitário. Ou então, alguns classificam ainda, quando o povo até fica aqui dentro assim, oprimido, apertadinho e etc., como um regime autoritário. Mas o que interessa para nós é lembrar que o Brasil é um regime democracia. E o que é democracia, pessoal? O que é democracia? Pelo amor de Deus, Giovanni, você não vai falar que é governo do povo, para o povo, pelo povo. Não, isso daí é lá da 4ª série. Na 4ª série a gente aprende lá, quando está aprendendo a pôr a mão no peito para cantar o hino nacional e etc., né? A gente aprende lá que democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Pelo amor de Deus, ao vexame, pessoal. Ao vexame. Vamos lá, o que é democracia? Essa história de governo do povo, para o povo, pelo povo, até tem a ver com democracia, mas não é só isso. Não é só isso. Isso daí diz respeito à participação popular. É muito importante a participação popular, mas a democracia não é feita só disso.
Basta lembrar que no regime nazista, o povo participava diretamente de decisões através de plebiscitos. Hitler perguntava, Heil Hitler! E o povo, Heil! Né? Ou seja, concorda com Hitler? Todo mundo, concordamos e tal. Então, democracia não pode ser só isso.